prazer nesse momento estar trazendo a palavra nesse domingo tão especial, né, que a igreja viveu aqui no Brasil, está vivendo aqui no Brasil. Um momento em que nós, como já foi falado aqui muitas vezes, nós nos reunimos hoje, nós jejuamos, nós oramos, nós estamos buscando o Senhor para que Ele possa sarar a nossa terra, para que Ele possa sarar a nossa nação, para que Ele possa sarar o mundo, para que Ele possa trazer um tempo novo para nossas vidas, para a igreja aqui no Brasil. E como o irmão Otávio falou aqui, como o pastor falou aqui, eu creio que está vindo sobre nós um grande avivamento da parte de Deus. Eu creio que esse período que nós estamos passando de tribulações, né, de angústia, é um tempo que está gerando em nós um sentimento de que precisamos mais de Deus, que precisamos mais da presença de Deus. Esse sentimento, eu não sei em você, mas em mim eu estou sentindo esse sentimento, esse algo dentro de mim, de que eu preciso de Deus, né? Não que eu não estava buscando a Deus, mas parece que o que a gente busca não é suficiente. O tanto que a gente está em comunhão com Deus não é suficiente. Nós precisamos entrar mais profundo, precisamos mergulhar mais nele, mergulhar mais na palavra, mergulhar mais em oração, em jejum, para que a gente possa contemplar a grandeza do Senhor, o quanto o Senhor é bom e a sua misericórdia, quanto é grande nas nossas vidas. Amém? Então eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que eu coloquei um títulozinho nela que diz assim: juízo e misericórdia. Se você ler em toda a Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver que Deus sempre colocava princípios para o seu povo, colocava mandamentos para o seu povo, e que sempre quando o povo pecava, sempre quando o povo quebrava esses princípios, acontecia um juízo sobre o povo. Mas algumas ocasiões em que o povo errou, em que o povo pecou, mas quando o povo se arrependeu, quando o povo viu que estava errado e confessou o erro, Deus tirou o juízo e trouxe misericórdia sobre o povo. Então sempre quando o povo de Deus clama, sempre quando o povo de Deus ora, sempre quando o povo de Deus jejua e busca Ele, Ele sempre traz um tempo melhor para nós. Ele sempre tira o juízo e coloca a sua misericórdia. Eu não estou dizendo que isso que está acontecendo no Brasil e no mundo é Deus que está fazendo, não. Mas esse é um momento ideal para que a gente possa buscar e reconhecer os nossos erros. Eu falei uma live numa quinta-feira dessa passada, que Deus falou comigo muito no livro do profeta Isaías. Quando no capítulo 5 Isaías começa a falar alguns julgamentos sobre o povo de Israel, e ele fala alguns ais. Lá no capítulo 5 você vai ver, ele diz: ai do povo, ai de vocês, ai. Mas quando chega no capítulo 6, Isaías olha para ele diante de uma visão que ele teve de Deus, e ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Então eu acredito que nós estamos vivendo hoje no mundo o período do capítulo 6 de Isaías, o período que a gente tem que olhar para nós e dizer: ai de mim, como é que eu estou, como é que a minha vida está, como é que eu estou diante de Deus. Então Deus está dando uma oportunidade a cada um de nós, para a gente se olhar, para a gente se ver, para a gente se analisar e olhar como está a nossa vida diante dEle, e olhar como está a nossa casa diante dEle, e olhar como está, né, os nossos amigos, a nossa comunhão diante dEle, porque tudo isso Deus vai cobrar de nós. Deus quer saber como está a sua vida, como está a sua casa, como está. Isaías falou: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Eu não sei como é que está os seus lábios, a sua boca, mas é tempo da gente consertar aquilo que está errado, para que a gente possa voltar depois desse período que já está acabando. Eu creio, depois de hoje, depois dessa oração que nós fizemos hoje, daqui a pouco eu vou ler alguns versículos, né, que vão ressaltar isso que eu estou falando aqui. Mas eu creio que depois de hoje Deus vai começar a entrar com providência, como a gente costuma falar, nesse vírus, no Brasil, no mundo. E Deus vai mostrar o poder dele através da igreja. Amém? Então a igreja é eu e você, que a gente possa buscá-lo e mostrar para o mundo o poder de Deus. Amém? No Salmo 51, versículo 17, o salmista diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Então, quando o nosso coração está quebrantado, está contrito, está arrependido,
Deus jamais vai rejeitar um coração desse. Amém? E eu acredito que hoje a nação brasileira está assim, está quebrantada, está em contrito diante de Deus, buscando receber dele. Amém? Irmão Otávio, por favor, coloque esse copo d'água aqui para me ajudar. Aleluia. Então aqui em Joel, queria começar por Joel. Joel capítulo 1. Deus fala de... Eu vou ler aqui do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7, que Deus diz assim. A palavra diz assim: esta, pois, a palavra que veio a Joel, filho de Betuel. Versículo 2. Ó anciãos e autoridades, ouvi o que vos tenho a dizer, e todos os habitantes de Judá, escutai. Já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias dos vossos antepassados? Veja que estava acontecendo algo, enquanto o profeta Joel profetizava, estava acontecendo algo ali que jamais tinha acontecido. Eu não sei se você está percebendo, mas isso que está acontecendo no mundo jamais aconteceu. Então esse é o período. Desse texto, eu quero ler mais o versículo 3, diz assim: pois contai isto aos vossos filhos, e os vossos filhos transmitirão aos seus filhos, e os filhos destes a gerações vindouras. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Embriagados, despertai e chorai. Todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Deus, veja, esse versículo está falando de quê? Daquelas pessoas que só querem curtir, daquelas pessoas que só querem se embebedar, daquelas pessoas que só querem viver a vida do seu jeito. Aí Deus diz assim: olha, o vinho novo que vocês iam beber foi tirado de vocês. A alegria que vocês estavam querendo ter foi tirada de vocês. Por quê? Porque vocês esqueceram de Deus. Versículo 6. Porquanto uma nação poderosa e inumerável tomou conta da minha terra. Eis que seus dentes são como as presas de leão, e sua gana pela caça como a leoa. Versículo 7. Eles arrasaram as minhas videiras e arruinaram as minhas figueiras. Arrancaram-lhes a casca e derrubaram-las, deixando despidos e embranquecidos os seus galhos. Veja, Deus vem falando de algo que estava acontecendo na nação de Israel, na nação de Judá. E Joel profetiza contra eles e diz que eles estavam buscando mais a alegria deles em se embebedar com vinho, em se alegrar naquilo que eles queriam fazer, do que em Deus. E Deus diz que um gafanhoto comia algo, e quando deixava, outro gafanhoto vinha e comia. Então estava acontecendo uma praga naquela nação, por conta da distância que eles estavam de Deus. E qual era a solução? O capítulo 2 de Joel é muito conhecido de nós por conta de Atos capítulo 2. Mas eu queria mostrar algo a você. Antes do avivamento, do versículo 28, o que Deus manda fazer no versículo 12 e 13. Ele diz assim: contudo, capítulo 2, versículo 12 e 13 de Joel: contudo, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Delaçarei o vosso coração, e não as vossas vestes, como é de costume. Retornai com todo o vosso ser para Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prévia. Então Deus dá um conselho para eles: olha, busquem o Senhor, convertam-se dos seus maus caminhos e jejuem e busquem a minha face, me busquem, porque eu sou compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender
a desgraça prévia. O pastor falou aqui que tem uma visão, né? O pessoal está dizendo que tem uma desgraça que está vindo por aí sobre o Brasil. Mas eu creio, eu acredito, eu creio que você também crê. E os irmãos que estão aqui na igreja também crê. Que Deus pode virar esse quadro. Que Deus pode mudar esse quadro. E eu creio que Ele já está mudando esse quadro. Porque o povo de Deus, a igreja de Deus está orando, está jejuando, está buscando a face dEle, está ouvindo a voz dEle. Então Deus vai fazer alguma coisa. Então Deus vai agir de alguma forma em nosso favor. Mas depois que o povo orou, depois que o povo jejuou, depois que o povo buscou a Deus aqui em Joel, o povo judeu, o povo de Israel, aí no versículo 28, aí tem um versículo que a gente conhece bem, que diz assim: então depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. Então veja o avivamento que caiu lá em Atos capítulo 2. Antes disso houve um jejum, houve uma busca, houve algo que caiu, que teve antes do avivamento cair. Então, como eu comecei falando no começo da pregação, virá um tempo de avivamento sobre nós. Virá um tempo que Deus vai trazer o seu ruach, o seu espírito sobre nós. Mas depende de cada um de nós. Veja como está a sua situação, porque eu tenho a certeza que Deus, Ele vai responder a nossa oração. Eu tenho a certeza que Deus, Ele vai responder aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado a Ele. Amém? Eu queria abrir agora aqui em 2 Crônicas, o mais falado esses dias. 2 Crônicas, capítulo... Eu não vou ler o capítulo 7 agora, eu vou ler a partir do capítulo 6. Para depois a gente chegar no capítulo 7, no versículo que foi mais... Mas antes desse versículo 14 de 2 Crônicas, o texto vem falando do momento em que Salomão ia inaugurar o templo. Ia inaugurar o templo do Senhor que fora construído por ele. E a partir aqui do versículo 20 do capítulo 6, Salomão começa uma oração. Ele começa a oração no capítulo 16, mas eu queria começar a ler do versículo 20, que diz assim: Salomão orando a Deus: que os teus olhos estejam voltados dia e noite para esta casa. Ele está falando do templo que estava sendo inaugurado, templo sobre o qual afirmaste que colocarás o teu nome, a fim de que ouças a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Aí ele diz versículo 21 pela primeira vez. Ele fala isso 7 vezes. Ouve, pois, as súplicas do teu servo, e o rogo de Israel, o teu povo, quando orares voltados para esse lugar. Ouve desde os céus, e quando ouvireis, concede-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra seu próximo, e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar nesta casa. Aí ele diz a segunda vez: escuta dos céus, e ajuiza com misericórdia. Julga os teus servos, retribui ao culpado o que de fato lhe cabe, fazendo recair sobre o pecador o peso do teu erro, e declara sem culpa o inocente, concedendo-lhe o que o seu procedimento correto merece. Versículo 24: quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, e invocar o teu nome, orando e rogando a ti nesta casa. Aí ele diz a terceira vez: ouve dos céus e perdoa o erro de Israel, o teu povo, e faz retomar a terra que deste a ele e aos teus antepassados. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti,
e eles orarem com sinceridade, voltados para este lugar, confessarem o teu nome e se afastarem da prática do pecado, por os teres afligido. Aí ele diz a quarta vez: escuta do céu, perdoa o pecado e os erros dos teus servos de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho da vida e envia chuva à tua terra, que concedeste a teu povo por herança. Versículo 28. Se ocorrer um tempo de fome ou enfermidade sobre a terra, e se houver seca, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos, gafanhotos devastadores, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou apelo por misericórdia for elevado a ti por um israelita ou por todo o ajuntamento de Israel, teu povo, cada um refletindo e sentindo as suas próprias aflições e responsabilidades, estendendo as mãos na direção da tua casa. Aí ele diz pela quinta vez: ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada pessoa de acordo com o que merece, uma vez que só tu conheces o íntimo de cada um de nós. Sim, só tu conheces o coração do ser humano. Deste modo, eles te temerão e andarão em conformidade com a tua vontade durante todo o tempo em que viverem sobre a terra e concedestes aos nossos antepassados. Mesmo o estrangeiro que não pertence a teu povo, ele está falando agora de nós, de eu e de você, mesmo o estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel, em que veio de uma terra distante por causa do magnífico nome, do teu magnífico nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para esta casa, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende também a súplica daquele que não é nascido judeu, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te obedeçam com amor e reverência, como deve agir Israel, o teu povo, e saibam que este templo que levantei traz o teu nome. Versículo 34. Quando o teu povo sair à guerra com os inimigos, seja qual for o caminho pelo qual os enviarem, e orarem a ti, voltados à cidade que escolheste para o teu templo, que edifiquei ao teu nome. Sexta vez: escuta, pois, dos altos céus as suas orações e o seu rogo, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, porquanto não existe ser humano que não peque e cometa erros, e tu indagares contra essa tua gente, e os estragares as mãos dos inimigos para os castigarem, de modo que eles levem em cativeiro para alguma terra longínqua ou próxima, se caírem em si na terra estranha, para onde forem conduzidos como escravos, e lá se arrependerem, se converterem, confessando: pecamos, nos desviamos, agimos com rebeldia, perversidade e praticamos o mal, e lá nas terras de sua deportação se voltarem com sinceridade para ti, de todo o coração e de toda a alma, entre os povos de seu auxílio, para onde foram mandados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste, para o templo que levantei em honra a teu nome. Ele diz pela sétima ou oitava vez, já me perdi: então dos altos céus, lugar da tua plena habitação, ouve a sua petição e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o seu pecado, que pecou contra ti. Glória a Deus. Então, Salomão, ele faz uma oração
Aleluia. Para o povo de Israel, e não somente para o povo de Israel, mas para todas as nações estrangeiras, que nós nos incluímos, de que nós poderíamos orar a Deus e Ele responderia a nossa oração, que nós poderíamos buscar a Deus e Ele responderia ao nosso clamor. Sabe, eu sei que a igreja de Deus, eu não estou falando em geral, mas a igreja de Deus estava muito, muito distante da verdadeira glória de Deus. Eu creio que chegou o período, estamos em um período que a gente tem que fazer isso, é se humilhar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, nós pecamos, nós erramos, porque só a humilhação diante de Deus, só o quebrantamento diante dEle vai trazer a cura para nós, a libertação para nós, a paz de Deus de volta para nossas casas, para o nosso país. Amém? Então, quando nós chegamos no capítulo 7, o texto em que muita gente conhece, foi falado muito nesses dias, no versículo 13, Deus diz assim: se eu fechar o céu para que não derrame chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar praga sobre a minha própria gente. Veja Deus falando isso. Aí ele diz no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, veja, precisa de uma humilhação, precisa de um quebrantamento, como eu li no Salmo 51, versículo 19, versículo 17, o salmista diz que um coração quebrantado e contrito, Deus jamais rejeitará. Deus jamais deixará de lado. Então ele diz: e se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Veja, Salomão disse: Senhor, quando o povo fizer isso, fizer aquilo, aquilo outro, Salomão disse 8 vezes: ouve do céu, Senhor. Aí aqui Deus está dizendo: se o povo me buscar, eu ouvirei dos céus. Então Deus já está respondendo a oração de Salomão, dizendo que ele ia ouvir. Salomão pediu: ouve, Senhor, 8 vezes, e Deus disse: eu vou ouvir. Quando o povo clamar, eu vou ouvir. Então ele disse: perdoarei o seu pecado, os seus erros, e curarei a sua terra. Aí ele diz assim no versículo 15: de hoje em diante os meus olhos estarão observando, os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Então Deus disse: eu vou ouvir. Quando você clamar, quando você orar, Deus disse: eu vou ouvir. Hoje eu tenho a certeza que Deus ouviu a nossa oração. Hoje foi um período de jejum que a gente fez, que nós fizemos aqui no Brasil. Eu não sei o tempo que você fez, eu sei o tempo que eu fiz, eu sei que eu orei, e eu tenho a certeza no meu coração que Deus ouviu a minha oração, que Deus ouviu a sua oração. E como Ele ouviu, Ele disse: eu sararei a vossa terra, eu curarei a sua terra. Então, como o irmão Otávio começou orando aqui no começo, vamos agradecer, vamos celebrar, porque Deus ouviu a nossa oração. Amém? Glória a Deus. Eu queria abrir aqui em Jonas, o livro do profeta Jonas. Eu queria selecionar alguns versículos aqui em Jonas para encerrar. Deus dá uma palavra ao profeta Jonas para que ele fosse para a cidade de Nínive, para que ele fosse pregar um juízo sobre Nínive. Como eu comecei falando aqui no começo, eu ia falar sobre juízo e misericórdia. Então Jonas foi incumbido por Deus para pregar um juízo sobre a cidade de Nínive. E Jonas foi para a cidade de Nínive, não queria pregar o juízo, mas assim mesmo ele foi. E no versículo 4 do capítulo 3, Jonas diz assim: Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída.
Então os ninivitas, veja, Jonas trouxe a palavra de juízo sobre Nínive. Daqui a 40 dias a cidade de Nínive será destruída. Ele trouxe o juízo de Deus. Versículo 5 diz assim: então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Eu não sei se você percebeu, mas eu li muito aqui, e os textos falaram muito sobre arrependimento, sobre reconhecimento de erros. Eu não estou dizendo que você está errado, não estou dizendo que eu estou errado, mas eu sei que quando nós proclamamos diante de Deus, tem uma passagem nos evangelhos, e Jesus fala de uma parábola em que um fariseu e um outro homem foram orar diante do templo, na porta do templo. E quando eles começaram a orar, o fariseu começou a dizer: Senhor, obrigado por não ser como os demais homens, pecadores, fazem isso, aquilo outro, eu dou o dízimo, faço isso, aquilo outro. E ele se engrandece diante de Deus. E o outro homem começa a orar e começa a dizer: Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador, porque eu sou falho, porque eu faço... Ele começa a se arrepender. Aí Jesus fala: de quem foi a oração que Deus ouviu? E ele responde: do segundo homem. Por quê? Porque não adianta chegar diante de Deus com soberba, não adianta chegar diante de Deus com o nariz empinado, porque, mais uma vez, Salmo 51, versículo 17: um coração quebrantado e contrito Deus não vai rejeitar. Então nós estamos na época de nos derramar diante de Deus, de nos arrepender até de erros que a gente nem cometeu diante dele. É tempo da gente se derramar diante da presença de Deus. O versículo 6 de Jonas capítulo 3, voltando aqui, diz assim: veja, o povo começou a jejuar, o povo da cidade apregoou um jejum para eles. Os ricos, os mais pobres começaram a jejuar em busca a Deus de arrependimento. Aí ele diz assim, versículo 10: quando o rei de Nínive, veja, até o rei, quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Veja, até o rei, até o presidente de Nínive jejuou, sentou em cinzas, rasgou suas vestes e foi buscar a Deus. Então o povo começou a jejuar, o presidente da nação de Nínive começou a jejuar, o rei de Nínive começou a jejuar. E o que é que você acha que aconteceu? Versículo 10: Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu as orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Então, o juízo que Deus tinha dado a Nínive, Deus mudou e trouxe misericórdia sobre eles. Amém? Então eu creio que nós hoje começamos a mudar o quadro. O juízo que haveria sobre o mundo, Deus vai trazer misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Ainda que aconteça alguma coisa fora do normal, mas eu creio que será rápido. Eu creio que Deus vai agir em nosso favor, em favor daqueles que estão orando, que estão buscando a face do Senhor, que estão melando as suas casas com o sangue de Jesus, que estão melando as suas famílias com o sangue, melando não, né? Limpando as suas famílias com o sangue de Jesus. Amém? Então eu creio nisso, eu quero que você também creia nisso. Eu queria fazer uma oração com você que está aí na sua casa. Eu queria orar com você mais uma vez. E eu não quero mais orar para que Deus mude o quadro. Eu quero orar porque Ele já começou a mudar. Eu quero agradecer porque Ele já começou a mudar. Amém? Vamos orar.
Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor falou nessa noite. A Tua palavra, Senhor, que tem uma unção própria, Senhor. A Tua palavra que somente ao ler, nós sentimos a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor prometeu a Salomão, Pai, que toda oração de arrependimento, que toda oração em contrito, Pai, o Senhor ouviria dos mais altos céus e derramaria misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje, Pai, a partir de hoje, porque a Tua igreja, Pai, hoje jejuou, orou, buscou a Tua face, e eu creio que o Senhor sarará o nosso mundo, Pai, e a nossa nação brasileira. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha também sobre os governantes da nossa nação, sobre vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, deputados, Pai. Que o Senhor venha trazer sabedoria sobre eles, Pai, para ajudar os mais necessitados, para ajudar aqueles que precisam, Pai, de auxílio, Senhor. E que venha um tempo de refrigério, Pai, a partir de hoje, Senhor, sobre a nossa nação. Que venha um tempo de paz, um tempo de prosperidade, Senhor. Que aquilo que o inimigo tentou destruir, Pai, aquilo que o inimigo tentou desfazer, que hoje as obras do diabo sejam desfeitas no nome de Jesus, e que cada família e que cada pessoa receba paz, receba alegria e receba da Tua presença, Pai, onde eles estiverem nesse momento, e que o Senhor possa trazer para nós, Pai, fogo do céu, avivamento do céu, Pai. Por quê? Porque o Senhor falou, Jesus, que os campos estão brancos, e nós queremos colher pessoas, nós queremos colher pessoas para povoar o reino dos céus. Nos dá direção, nos dá sabedoria para fazer isso, Pai. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. E aí na sua casa diga amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor mais um pouco.